E atenção, tem informação importante chegando. Lembra, antecipei aqui no Live CNN Brasil para vocês, no site da CNN, que esse movimento de Dória, de tentar colocar ali a possível desistência à candidatura à presidência da República, era nos bastidores vista como adversários dele para forçar o PSDB a assumir um compromisso com a candidatura dele. Atenção à carta que o presidente do PSDB acaba de divulgar. Vamos colocar aqui no telão para você, porque Bruno Araújo, presidente nacional do PSDB, diz exatamente isso agora nesta carta pública. Diz o seguinte: venho, por meio desta carta, reafirmar que o candidato da presidente da República do PSDB é o governador do estado de São Paulo, João Dória, que foi escolhido democraticamente em prévias nacionais realizadas em novembro de 2021. As prévias serão respeitadas pelo partido. Atenção a esta frase na carta de Bruno Araújo, presidente nacional do PSDB. As prévias serão respeitadas pelo partido. O governador tem a legenda para disputar a presidência da República e não há nem haverá qualquer contestação à legitimidade de sua candidatura pelo partido. Aproveito a oportunidade para reafirmar o compromisso do PSDB com o processo democrático brasileiro. O PSDB é consciente de seu protagonismo em contribuir com o fim da polarização hoje existente no país. Tá aí, a gente antecipou isso para você aqui na CNN, que essa era uma possível estratégia de João Dória ao anunciar, ao dizer a aliados que poderia desistir da candidatura à presidência da República. Na véspera, na mudança de partido autorizada pela Justiça Eleitoral, da janela partidária. E ainda também ao prazo de desincompatibilização, quando um candidato tem que deixar o cargo para concorrer a outro. Portanto, aqui temos uma sinalização do PSDB claramente de que Dória segue como o nome do partido, respeitando as prévias tucanas para que ele seja o nome a concorrer ao Palácio do Planalto. Vamos com o Uribe. Uribe, era exatamente o que a gente trazia aqui do ungido pelo partido, né? Você usou bem essa expressão, somando as nossas apurações de que, de fato, era essa a estratégia de Dória que, se confirmar, acaba de se confirmar nessa carta de Bruno Araújo. O PSDB mordeu a isca, né, Daniel? A isca da estratégia de João Dória, então, de ser ungido candidato único da sigla. Houve uma conversa hoje de Bruno Araújo, presidente nacional do PSDB, com o João Dória, justamente para fazer esse aceno. E o aceno foi feito. Eu estava conversando agora há pouco com alguns tucanos e eles me disseram que o João Dória já está se convencendo a deixar o governo de São Paulo e abrir caminho, então, para Rodrigo Garcia. E aí, nesse anúncio que ele faria hoje, a tendência, então, é que ele deixe um pouco em aberto essa questão presidencial, não diga exatamente se será candidato ou não, mas que deixe o governo de São Paulo. Então, ao longo do dia, o cenário modificou muito, porque ontem à noite, por exemplo, João Dória falava em não disputar a presidência da República e continuar no cargo, mas essa estratégia dele deu efeito e realmente a cúpula tucana fez esse aceno, porque ele é o único candidato e que não há possibilidade de rasgar as prévias, ou seja, o processo democrático que João Dória vinha reclamando, que tinha sido abandonado, que nem todos os tucanos tinham defendido a realização das prévias e agora tem o presidente nacional do PSDB dizendo que elas serão respeitadas e que o João Dória é o candidato nacional do partido. Então a fervura diminuiu bastante, viu, Daniel? Sem dúvida. Agora me vem aqui à cabeça a carta que também Bruno Araújo assinou e outros integrantes do PSDB pedindo claramente a Eduardo Leite que não deixasse o partido. Tinha assinatura, inclusive, de aliados do João Dória, né, do governador de São Paulo. Marco Vignoli, por exemplo, também tinha assinado. Então, são duas cartas. Uma, Leite fica e Dória é o nosso candidato. Me lembrou Michel Temer mandando cartas a Dilma Rousseff. O PSDB virou um partido das cartas. Cartas de aceno de um lado e cartas de aceno do outro. Com o Eduardo Leite, teve êxito. Ele realmente ficou no partido. E a tendência, conversando com alguns tucanos aliados de João Dória, é que este aceno e essa carta também tenha êxito e João Dória, então, possa anunciar que sairá do governo de São Paulo, dará caminho, então, para Rodrigo Garcia, e aí não se sabe ao certo se ele falaria hoje diretamente ou não, se continuará candidato à sucessão presidencial. Isso João Dória ainda tem avaliado com os aliados dele. Agora, Uribe, antes da gente ir para o intervalo, né? Essa pressão toda funcionou. E aí você até citou do Rodrigo Garcia. Rodrigo Garcia deve estar como essa hora, né? E Moro, né?
Ele até saiu do cargo de secretário do governo. Era o caminho para ele. Ele dizia nos bastidores que caso João Dória não deixasse o governo de São Paulo, ele até fez essa ameaça nos bastidores dizendo que sim, que ele poderia não sair candidato ao governo. Na verdade, é a sobrevivência política do PSDB. O PSDB, caso não ganhe a eleição presidencial, e o cenário é muito negativo, hoje você tem uma polarização Lula e Bolsonaro que acaba sufocando essa terceira via, ele iria perder, tinha a possibilidade de perder o último bastião, a última fortaleza do partido. O partido, isso reconhecem muitas lideranças dele, para continuar sendo um player nacional com interferência na política nacional, ele precisava manter São Paulo, precisava manter, então, o maior reduto eleitoral do país, que influencia em muitas decisões políticas. Então, a permanência de João Dória e a cúpula nacional do PSDB reconhece isso, seria uma ameaça até para a sobrevivência política do PSDB. Por isso que foi tão necessário, então, Bruno Araújo vir correndo, publicar essa carta, fazer esse aceno, ligar para João Dória, para que o partido consiga pelo menos garantir aí numa disputa difícil, porque Rodrigo Garcia não tem pontuado muito bem, mas a máquina pública em São Paulo faz a diferença. Nós temos 27 anos de PSDB e a máquina pública sempre fez a diferença. A questão é que em disputas anteriores, o governador de São Paulo costumava ter índices de aprovação muito altos. Então o candidato tinha um apoio maciço de seu padrinho eleitoral. Agora, o cenário é outro. Você tem um governador com uma resistência e uma rejeição muito grande e que isso pode, eventualmente, prejudicar Rodrigo Garcia. Mas com o controle da máquina, Rodrigo Garcia tem mais chances de ser eleito governador de São Paulo.